Olá, eu me chamo Selene Muniz e vou ler para vocês algo que eu escrevi que tem o título que se chama Envolvimento. E diz assim: eu estou pensando como é lindo quando duas pessoas passam a se interessar uma pela outra. Seus olhares se encontram e parece que tudo nos chama atenção. E quando somos paquerados, ficamos encantados. E quando o primeiro beijo acontece, nossa, mal dormimos e ficamos pensando no beijo, em como aconteceu e qual música estava rolando naquele momento. E jamais nos esquecemos do lugar que estávamos. E quando o parceiro gosta das músicas que nem ouvíamos, mas mesmo assim fazemos a questão de ouvi-las, apenas pelo simples fato de nos trazer recordações que impactaram a nossa alma. O coração parece que vai sair do peito quando escutamos a sua voz, mesmo sendo um desconhecido que, na verdade, acabamos de conhecer. Mas, mesmo assim, tem o poder de pulsar a nossa corrente sanguínea, fazendo o nosso coração bater com toda a força, e uma sensação de alegria invade a nossa mente e coração. E nos pegamos pensando nessa pessoa 24 horas sem cessar. Como pode um ser que mal conhecemos impactar tanto as nossas vidas? E o namoro acontece. Cada vez ficamos mais próximos, os encontros passam a ser mais frequentes, os beijos mais quentes e emocionantes. Não queremos mais ficar distante um do outro. Quando vemos a pessoa se aproximar, ficamos radiantes. Até que a intimidade acontece. Passamos a nos tocar com tanta emoção, tudo nos atrai. E já não paramos mais de pensar no que ocorreu, em cada detalhe, nas carícias, nos beijos, e os beijos são tão especiais que parece que queremos entrar literalmente um dentro do outro. Como eu admiro esse momento. Eu vibro com os olhares de pessoas que começaram um namoro, pois é exatamente assim. Eles não têm olhos para mais ninguém a seu redor. Os casais veem apenas um ao outro. Pode ter pessoas belíssimas a seu redor, mas eles não se importam, pois estão atentos com a pessoa que desejam namorar ou estão namorando há pouco tempo. É especial os atos dessas pessoas. Elas ficam tão atentas umas às outras que não se importam com o que estão ao seu redor, pois o que elas mais desejam nesse momento é se conhecerem e ficarem cada vez mais próximos, até que acontece a aproximação de fato. E elas passam a se ver mais, os passeios são mais constantes, comprar presentes para agradar um ao outro é fundamental, dizer sim para vê-los sorrir é lindo. Como eu admiro o início de namoro. Tudo é tão especial, até as brincadeiras que muitas das vezes é sem graça e boba. E mesmo assim conseguem nos agradar e tirar belos sorrisos de cada um de nós. As palavras são mansas um com o outro e as mãos tocam em cada um como se fosse acariciando a um bebê com toda a suavidade. Como é lindo o início de namoro. Mas também tenho observado que com o passar do tempo, essas pessoas que pareciam ser tão especiais umas pelas outras, que se beijavam e se tocavam com tanta calma, paz e paixão, já não parecem mais ser as mesmas. Elas já não se olham como antes, a tolerância acabou, se tornam como dois lutadores, sendo que um contra o outro. Toda a paciência, alegria e emoção do início se dissipou. E eu fico a observar e a me perguntar, meu Deus, como é triste assistir isso acontecer com milhares de pessoas, inclusive conosco, porque somos assim. Por que somos assim? Parece que quando ficamos mais próximos, mais distantes estamos, porque os olhos já não brilham mais com a presença do parceiro. E já não os escutamos mais, as palavras ditas se tornam tolas e sem valor. E muitas das vezes nem as ouvimos, pois estamos tão próximos e tão distantes, pois os corpos estão presentes, mas a mente está distante. E agora, com o tempo, tudo ao nosso redor nos chama a atenção. As outras mulheres, homens que estão ao nosso redor, já conseguimos ver, e antes eles, por mais lindo que fossem, passavam despercebidos, pois os nossos olhos eram apenas um para o outro. E os nossos ouvidos só ouvíamos uns aos outros. Mas, agora com a proximidade, os nossos ouvidos ficaram surdos para ouvir
uns aos outros e os nossos olhos ficaram cegos. Já não conseguem mais enxergar a beleza um do outro. Parece que tudo em cada um de nós, com o tempo, perde valor, o brilho se ofusca e passamos a nos acostumar um com o outro. E a importância que tínhamos se dissipou, foi com o tempo passado. Como podemos permitir que coisas terríveis aconteçam conosco? Pois, na verdade, devíamos ficar mais unidos um com o outro, pois com o tempo aprendemos sobre nossos defeitos e qualidades. Conseguimos ver os defeitos dos parceiros, mas não conseguimos nos autoavaliar e observar os nossos defeitos. Como é triste ver que o tempo, ao invés de nos unir, nos separam. Pessoas que vivem por anos juntas, mas que, na verdade, estão anos distantes. Famílias que vivem anos e anos juntas, mas estão há anos e anos distantes e só. Como podemos nos permitir ser pessoas tão frias e não darmos o valor que realmente cada um de nós precisamos? Antes, se um fizesse uma ligação, corríamos para atender e ficávamos felizes o resto do dia, apenas por ter recebido um telefonema da pessoa que namorávamos. Mas com o passar do tempo, parece que perdemos o verdadeiro interesse um pelo outro. Pois quando fazemos uma ligação, o outro diz, fala, ah tá, acabou? E por aí vai. O interesse um pelo outro fica tão escasso que quando recebemos uma mensagem pelo celular, visualizamos, mas nem nos damos o trabalho de responder. E a outra pessoa fica frustrada ou frustrado, pensando, nossa, ele ou ela visualizou e nem me respondeu. E a tristeza invade a alma, e o coração já não palpita mais de alegria, mas sente uma dor que invade a alma, fazendo a tristeza fluir de dentro do coração, e os olhos se enchem de lágrimas, só que agora não de alegria, mas de frustração. Parece que o tempo não traz apenas a beleza do conhecimento, ao ponto de nos deixarmos sermos tocados e vistos nu um pelo outro. Ele também traz o desinteresse um pelo outro. Parece que com o tempo as pessoas se esquecem de tudo que passaram juntas e toda vibração positiva se torna negativa. As qualidades de cada um são esquecidas, etc. E restam somente as críticas destrutivas. A preocupação e cuidado se foram com o tempo. Como podemos nos permitir ser tão frios com as pessoas que fizeram o nosso coração pulsar de alegria quando apenas nos conhecíamos? E com o conhecimento nos tornamos insignificantes um para o outro. Parece que não temos mais valor, não queremos mais ficar namorando, comprando presentes para alegrar um ao outro. Os toques no corpo um do outro já não são os mesmos, a essência acabou. Já não somos mais tão importantes. Os olhares já não são os mesmos, nossos olhos percebem tudo e todos, menos o nosso cônjuge. Não estamos mais preocupados em alegrar um ao outro. Pouco importa o que sentimos ou pensamos, não temos mais tempo para tolices. Como podemos deixar virar tolice cuidar um do outro? Como é triste perceber que o amor de muitos estão esfriando, virando pedras de gelos imensas, como montanhas e mais montanhas de gelos, e passam despercebido por muitos. Como podemos ferir a quem nos encantou há tempos atrás? Pois ferimos um ao outro quando já não os olhamos como no início. E porque muitos de nós nos permitimos ser assim frios e calculistas, sem nos darmos conta disso, pois achamos que tudo é bobagem e que os nossos companheiros estão equivocados e chatos, pois estão vendo coisas que, segundo a nós, não estão acontecendo. Como podemos ser cegos e surdos e não perceber que estamos assassinando o amor? Pois estamos vivendo por viver um com o outro. A presença um do outro já não é tão importante. Assim, aliás, a distância muitas das vezes nos faz mais feliz. Pois antes íamos um na casa do outro para passearmos juntos e com o tempo passear juntos se torna cansativo e sem valor. Queremos passear com qualquer um, menos com nossos cônjuges. A graça acabou, se perdeu com a intimidade e conhecimento
que adquirimos um do outro, passamos a avaliar apenas os defeitos um do outro e as qualidades já não mais enxergamos. E se enxergamos, não mais admiramos ou elogiamos, pois se tornou banal, comum, sem valor para nós, pobre que somos, frios e tolos. Deixamos de dar valor à pessoa que um dia no início eram as mais importantes para nós. E agora passamos a observar outras pessoas quando estamos juntos em uma mesa, em um restaurante ou em uma festa. Vemos tudo e todos, menos um ao outro. A essência acabou, se perdeu com o tempo. Como podemos ser imbecis, idiotas, tolos, agindo assim um com o outro, pois certamente se nos separarmos acontecerá um novo namorar e etc. E certamente haverá intimidade. E com o tempo passaremos a fazer o mesmo com o outro, pois também nos cansaremos deles ou delas. Como podemos ser tão frios uns com os outros ao ponto de deixarmos de valorizarmos um ao outro? E pior, muitos dizem valorizar e amar ainda seus parceiros. Mas eu pergunto, cadê os beijos, os abraços, a calma ao falar, a atenção, o carinho, os presentes e afeto, a tolerância? Com o tempo, as pessoas não se suportam mais, sem se dar conta do que está acontecendo embaixo de seus olhos, pois seus olhos já não enxergam mais a beleza do amor, seus ouvidos já não ouvem a doçura das palavras, pois as palavras que eram belas e mansas, com tanta calma e leveza, se tornam pesadas, brutas, grosseiras e sem valor. Elas saem dos nossos lábios, agora sem se preocupar se vai ferir ou não, pouco importam. Já não perdemos tempo pensando em como estão os nossos cônjuges, se felizes ou não, pouco nos importa. Passamos a viver no automático, fazendo as compras, pagando as contas e quando dá para fazê-los. E isso nos basta. Temos problemas demais para ficarmos preocupados em agradar o nosso cônjuge. Tudo se tornou bobagens para nós quando se refere às tristezas que abate os nossos cônjuges, pois os achamos insensíveis, pois os achamos sensíveis demais. Segundo a nós, eles reclamam de tudo sem motivos algum. E não nos damos conta que já não nos olhamos como antes. Cadê a beleza dos nossos olhares e a admiração que tínhamos um pelo outro? Se foram com o tempo. O tempo é fundamental em nossas vidas. Ele tem um valor imensurável em nos trazer pessoas que um dia nos apaixonamos. E com o tempo, percebemos que somos cruéis, frios, que deixamos as melhores pessoas se transformarem em piores pessoas em nossas vidas, mesmo que pensamos que não estamos fazendo isto. Acreditem, quando não damos mais o valor que deveríamos aos nossos cônjuges, estamos sendo frios e cruéis. E pior, isso acontece não somente com casais, mas também com nossos familiares e amigos. Muitas das vezes deixamos de dar o valor que muitos merecem e com a nossa frieza nos preocupamos em valorizar mais as novas pessoas que aparecem sem se dar conta que estamos ferindo as pessoas que nos amam de verdade. Quantos casamentos desfeitos por aí e quantas famílias distantes uma das outras pelo simples fato de sermos frios e insensíveis um para com os outros. Deveríamos dar mais valor às pessoas ao nosso redor, sejam elas cônjuges, familiares ou não, pouco importa quem sejam, nós devemos aprender a amar. Pois quem aprendeu a amar sabe o valor de cada pessoa tem. Vejo pessoas sendo frias com suas esposas ou esposos, pais sendo frios com seus filhos e filhos, com seus filhos e filhos, né? E filhos sendo frios com seus pais. As pessoas estão carentes no verdadeiro amor. Aquele amor que invade a alma e o coração pulsa fortemente pelo simples fato de ver a pessoa amada, de se sentir feliz por ver o outro feliz, de chorar e sentir a dor do outro. Cadê o amor? Cadê as pessoas que amam, mas amam de verdade, com cuidados, com detalhes? Cadê as pessoas que se preocupam com o seu próximo como a ti mesmo? Cadê as pessoas que se emocionam com a emoção do outro? Cadê? Vejo pessoas ficando doentes e algumas pessoas que se dizem preocupados com ela, mas tudo passa rapidamente. E as preocupações se vão como o vento e ninguém vê. Vejo pessoas que tiveram doenças malignas, que ficaram cicatrizes imensas em suas almas, mas as pessoas ao redor
não se dão conta disso. Elas se esquecem facilmente da dor que estas pessoas passaram e que jamais serão as mesmas pessoas, mas elas não se importam mais. Elas se esqueceram dos momentos de tristeza e de dor que estas pessoas viveram um dia. Para elas é apenas um passado triste. E passam a tratar essas pessoas que foram feridas por um câncer da vida como se jamais tivessem ficado doentes, pois a cicatriz está apenas nestas pessoas que foram feridas, e muitos já não se lembram mais de suas histórias. Pessoas que foram feridas por doenças ou caos jamais serão as mesmas. Elas jamais se esquecerão das suas mazelas, pois estas cicatrizes as tornaram mais sensíveis e ao mesmo tempo fortes, pois ainda estão de pé. Mas muitos de seus familiares ou próximos as olham como se nada tivesse acontecido e deixam de visitá-los ou de levar palavras de conforto e paz. As pessoas não fazem ideia de como é importante tratar essas pessoas feridas e que sempre terão suas cicatrizes, e por mais que não doam mais, as cicatrizes estarão presentes, fazendo as pessoas lembrarem de suas experiências de dor e tristeza que vivenciaram. Não devemos tratar essas pessoas que passaram por um câncer ou um caos em suas vidas como se fossem melhor que ninguém, mas jamais devemos nos esquecer de suas dores vivenciadas. Pois se assim o fizermos, seremos como insensíveis e frios, pois estas pessoas feridas pelas doenças dessa vida precisam de amor e atenção por todos os dias de suas vidas. E isso não significa que devemos ficar puxando o saco de ninguém, mas precisamos estarmos solidários, pois lembre-se, um câncer pode voltar, um caos pode retornar, a morte pode se apresentar a essas pessoas que amamos e nem nos damos conta disso. E muitas das pessoas só descobrem que as pessoas eram importantes quando a perdem. E aí será tarde demais, pois não teremos mais o poder de dar a vida a ninguém. E nunca tivemos poder de dar vida. Só Deus dá vida. Precisamos aprender a valorizar a todas as pessoas, sejam elas como forem. Pessoas precisam de afeto, de amor, de atenção. Tenham elas sofrido com doença ou caos ou não. Todas as pessoas necessitam ser amadas. Quem não gosta de ouvir um eu te amo? Quem não gosta de ouvir um elogio? Quem não gosta de ganhar presentes? Quem não gosta de receber um sorriso? Quem não gosta de ter paz? Quem não gostaria de ser amado, de ser tratado com respeito e cuidado por todos os dias de sua vida? Somos muitas das vezes dispersas e não percebemos o quanto estamos ferindo as pessoas mais especiais de nossas vidas, sejam elas cônjuges ou familiares ou amigos. Cadê as pessoas que dizem que amam, mas na verdade apenas dizem, mas não demonstram com atos e atenção? Maior que qualquer presente que possamos dar uns aos outros não é objetos ou bem materiais. O maior presente de todos é a nossa atenção, um sorriso, um abraço, um toque de amor. Como seria lindo se as pessoas aprendessem a amar como Jesus ensinou, pois só quem ama sabe amar. Pessoas feridas ferem, e ferem sem se dar conta que estão ferindo, elas agem no impulso. Só percebe que estão sendo mais quando as pessoas que elas feriram vêm a óbito. E não há mais o que fazer, pois a morte tirou todas as nossas oportunidades. Como seria lindo se as pessoas se valorizassem, olhassem uma para as outras como se nunca mais fossem ver novamente. Conheço pais que perderam seus únicos filhos de uma noite para o dia. E eles já não estavam mais juntos deles, pois a morte os retirou de suas vidas. Conheço esposas e esposos que se deram conta que amavam seus cônjuges após a morte deles. E conheço os filhos que se deram conta do amor que tinham pelos seus pais após perdê-los para a morte. Conheço maridos e esposas que só se deram conta de amar seus cônjuges após perdê-los para outros parceiros e ser tarde demais. Conheço pessoas que somente se dão conta que amam quando perdem e já não há mais o que fazer, a não ser se lamentar. Precisamos aprender a valorizar todos ao nosso redor, sejam cônjuges, familiares e amigos, ou mesmo uma pessoa que acabamos de conhecer. Todas as pessoas próximas
A nós necessitam de atenção, amor, cuidados. Devemos aprender a ser agradáveis, mansos e amáveis. Quem não gosta de uma palavra de amor e respeito? Olhamos apenas para o nosso eu e nos esquecemos que somos falhos e que também temos falhas. Precisamos diagnosticar as nossas falhas e os nossos erros e defeitos, pois somente assim, quando aprendemos a nos autoavaliar, seremos pessoas melhores, pois somente nós temos o poder de nos reconstruir, de nos tornarmos pessoas melhores, retirando de dentro de nós os defeitos, as ignorâncias, as faltas de amor e de paciência. Pois se cada um de nós tratássemos as pessoas como gostaríamos de ser tratados, viveríamos em um mundo de paz e não de guerra. Não estou acusando a ninguém com meus escritos, a minha intenção é de mostrar para quem se propuser a ler ou ouvir o que eu escrevi e estou dizendo, é que cada um de nós temos defeitos a serem corrigidos por nós mesmos, pois ninguém muda ninguém, a não ser que queiramos ser mudados. Até Deus nos deu a oportunidade de escolher sermos bons ou maus. A escolha é nossa, não de Deus. Temos o livre-arbítrio. Se dependesse somente de Deus, todos seríamos de paz e não de guerra, e jamais haveria lutas ou dores. Mas o poder de mudar de conduta está em nossas mãos. Chega de fechar os olhos e ouvidos para as nossas falhas. Precisamos urgentemente de olhar para as pessoas ao nosso redor e observar o que as faz felizes ou tristes e fazermos a escolha de envolver a todos com amor e alegria. Como seria lindo se as pessoas voltassem ao primeiro amor que um dia os uniu e os faziam ficar acordados pensando um no outro e seus olhos brilhavam quando se aproximavam. E as pessoas queriam passear e ficar unidos novamente e se presenteavam com seus sorrisos sinceros e puros, que infelizmente com o tempo deixaram ser destruídos pela falta de amor e cuidados. Não devemos esquecer que quem ama, cuida, zela, sorri e chora com seu amor e jamais os fazem chorar, mas limpam suas lágrimas. Até aqui. Isso foi o que eu escrevi, feito por Alcilene Muniz. Tchauzinho, bye, bye. Que possamos aprender a ser pessoas melhores.